quando a gente trabalha com esses meios de comunicação, são mídias, não é? Mídias de comunicação. Eu sou contra essa perspectiva que eu chamo de close. Então, as pessoas só veem o último grito, não é? O que está acontecendo de mais recente e tentam trabalhar e caracterizar essa cultura mais recente, sem colocar numa perspectiva histórica. É muito importante a perspectiva histórica para a gente entender o que está acontecendo agora. Então, eu não costumo fazer essa visão assim, exclusiva, e nem vou falar só dos dispositivos móveis e dos circuitos artísticos com os dispositivos móveis, porque eu acho que a gente colocando nessa perspectiva histórica aprofunda a nossa compreensão do que está acontecendo agora. Bom, eu olho para vocês e posso dizer que, com raras exceções, estou aqui diante da geração digital. Então, vocês já nasceram na geração digital. Então, vocês não imaginam que era um mundo antes disso. Antes do computador, antes das redes, antes da internet e antes desse mimo que é o nosso aparelho celular, que está ficando cada vez mais multifuncional. Com esse aparelhinho, agora a gente faz uma porção de coisas. Manda mensagem, não é? Minha filha que me chama de Bol. Então, de vez em quando, meu celular faz tlim, e eu já sei, porque eu estou desde segunda-feira dando palestra no Rio. Daí fui para Brasília, na volta estou passando aqui para falar com vocês. Plim, e já vem uma mensagem dela, Bol e alguma coisa, não é? Então, pontilhado dessas mensagens que eu recebo dela, e são torpedos, não é? Que ela ganha de graça lá do telefone dela. E então, quase que eu estou conversando mais com ela agora que eu estou viajando do que quando ela está em casa. Porque ela chega à noite, a gente sai de manhã, se eu não espero para ela tomar café com ela. Então, nesses dias que eu estou fora, eu tenho me comunicado mais com ela do que quando eu estou em casa. Bom, mas quando tudo começou, não é isso aí que eu estou chamando de geração digital? Quando tudo começou? Não começou com o digital. Bem, se a gente for muito longe, o que nós estamos assistindo são o aparecimento de mídias, isso que eu estou chamando de dispositivos, porque eles são, de fato, pequenos, que são prolongamentos de uma capacidade que é a capacidade humana de produzir linguagem. Porque, na realidade, esses dispositivos são dispositivos de transmissão de mensagens e de comunicação. Então, e esse poder humano ele está se multiplicando e se diversificando cada vez mais, né? Bem, quando eu falo quando tudo começou, não vou lá longe, não é? O ser humano, um ser que fala, depois a escrita, os desenhos nas cavernas, daí o Renascimento, tinta a óleo, a pintura se torna portátil, sai do muro, dos muros, não é, das paredes das igrejas. Então, esse processo evolutivo, depois da invenção de Gutenberg, a linguagem impressa, certo? Então, se a gente for seguindo esse processo, ele é um processo disso que eu estou falando para vocês, de crescimento, multiplicação, diversificação das possibilidades humanas de criar linguagem. Então, quando eu falo onde tudo começou, não é, da revolução digital, é quando se deu o surgimento de máquinas capazes de competir com a nossa capacidade de produzir e reproduzir linguagens. Então, quando eu falo máquinas capazes de competir, vocês vão falar, bom, mas são máquinas criadas pelo humano. Isso, foram máquinas criadas pelo ser humano, mas máquinas capazes
de produzir linguagem. Primeira delas. Então, isso que foi chamado de Revolução Industrial. Da Revolução Industrial para cá, nós já estamos na 5ª geração de tecnologias. Essas gerações estão cada vez acelerando mais, se acelerando, o tempo de surgimento dessas novas tecnologias estão se acelerando cada vez mais. E o estado da arte, quer dizer, o ponto em que nós estamos hoje, é isso que a gente chama de cultura da mobilidade, que são os equipamentos que nos acompanham enquanto a gente se move. Aliás, essa semana, no sábado, foi muito bom eu ter visto, e, aliás, fiz questão de ver, antes de vir aqui falar com vocês. No sábado, eu fui visitar, em São Paulo, a exposição que é parte desse Arte Move, e vi lá as obras da Gisele Beigelman, que veio aqui nesse evento, que foi a primeira. E é maravilhosa a obra dela, porque ela vai filmando com o celular em navios, no carro, no navio, no trem. Então, ela recupera os primeiros meios de transporte, que foram os meios que permitiram a nossa mobilidade. Porque nem todo mundo andava a cavalo, né? Naquela época, antes de haver, não é o carro, o automóvel, depois o trem, depois o automóvel, o avião, o navio, etc. Então, é muito interessante, porque as imagens que ela vai... Claro que depois ela edita, mas as imagens que ela vai tirando, não é, desses meios de transporte, têm ritmos diferentes, de acordo com o ritmo e a velocidade do meio de transporte no qual ela está. Então, ela junta o equipamento que permite filmar em mobilidade com o meio de transporte que permite a mobilidade dos nossos corpos. Então, as imagens que ela extrai disso são lindas, porque elas são reveladoras do olhar que nós temos para o mundo hoje, que é um olhar em velocidade. Aliás, os primeiros poetas no Brasil a explorar esse olhar foram os poetas do modernismo, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Vocês conhecem uma obra do Mário de Andrade que se chama Pauliceia Desvairada, que é exatamente a Pauliceia Desvairada, é aquele burburinho da grande cidade que eles já pressentem, não é? Que tipo de sensibilidade esse burburinho produziria no ser humano e que hoje a gente vive no cotidiano, não é? Aqui, um grande centro como Belo Horizonte, São Paulo, etc., né? Rio de Janeiro e Salvador, Bahia. Então, esses grandes centros urbanos, qual é o nosso estado nesses grandes centros urbanos? É um estado de mobilidade. Então, quer dizer, foi isso que Mário de Andrade e Oswald de Andrade já pressentiram. A poesia de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade, é uma poesia sincopada, não é? E todos os poetas do modernismo, não apenas brasileiros, eles criam uma sintaxe e um tipo de linguagem que é uma linguagem de um olhar que vê as coisas em velocidade. O que acontece hoje, que incrementa, intensifica essa experiência, é o fato de que, em qualquer lugar que a gente estiver, mesmo parado, nós estamos em mobilidade, porque nós estamos com dispositivos e equipamentos que nos permitem estar aqui e lá, a qualquer momento. Então, que nos dão esse dom da ubiquidade. Eu escrevi um livro, meu último livro, que não é o último, é o penúltimo, que se chama Linguagens Líquidas na Era da Mobilidade. E, nesse livro, tem um artigo, tem um dos capítulos do livro que se chama O Mundo na Palma da Mão. Então,
E imaginem que eu escrevi esse artigo em 2006, foi publicado o livro em 2007, e ele começa com a citação de um livro de um finlandês que escreveu em 2003 A Cidade na Palma da Mão. Então, eu citei o finlandês justamente para mostrar a aceleração das transformações a que nós estamos, não é, assistindo. De 2003 a 2006, da cidade na palma da mão, a gente passa a ter o mundo na palma da mão. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode me ligar e vice-versa. Eu não ligo porque fica caro, né? Mas eu espero que me ligue. Então, pode me ligar de qualquer lugar e eu estou conectada com qualquer lugar do mundo, estando aqui, não é? Então, e lá eu trabalho também no mundo na palma da mão, com as questões, não é, do público e do privado, como a gente passou a compartilhar os espaços privados das pessoas, porque elas falam no celular e criam aquela esfera em volta delas, elas estão no lugar e estão no outro ao mesmo tempo. Então, isso nos dá esse sentido de ubiquidade. Bem, então, voltando lá, só para caracterizar para vocês a aceleração das transformações que estão ocorrendo. Hoje, nós estamos nos dispositivos móveis. Daqui 5, 10 anos, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a tendência é a tendência da mobilidade, se intensificar cada vez mais. No Japão, quando um jovem sai, ele só leva o celular, porque o celular é a chave da casa dele, é o cartão de crédito, é o telefone e tudo mais, não é? A conexão na internet, é tudo. Para vocês terem uma ideia, nesses últimos meses, a produção de narrativa, de texto narrativa, de criação de histórias no Japão, o maior número de vendas foi para histórias que são feitas para o celular. Então, narrativas para o celular. Do mesmo jeito que o jornal, quando explodiu o jornal, criou o folhetim, então, e aí criou o público feminino também, não é? Porque aqueles romances de folhetim eram na maior parte das vezes, lidos por mulheres. Então, do mesmo modo, quem leu aí José de Alencar, que são romances típicos de folhetim, ele termina um capítulo naquele suspense, que a gente vê também agora nas novelas de televisão, não é? Essa estrutura, ela veio do romance de folhetim. Termina e o leitor fica esperando, no jornal do dia seguinte, a continuação da história. Então, lá no Japão, mesma coisa, para celular, narrativas brevíssimas, não é? Porque e eles escrevem novelas inteiras, contos longos inteiros no celular, e a pessoa vai, cada dia, recebendo aquela mensagem, não é? A história no celular. Então, embora a gente esteja, não é, nisso que eu chamo de quinta geração, que, aliás, é o que eu tenho, é essa divisão que eu tenho utilizado para entender o que está acontecendo hoje. Então, quais são as 5 gerações? Primeira, na Revolução Industrial. Os sociólogos, quando falam da Revolução Industrial, eles costumam prestar atenção na Revolução Industrial que se deu no fim do século XVIII, começo do século XIX. Eles costumam chamar atenção para as máquinas que substituíram a força física muscular do ser humano e aceleraram a produção capitalista. Então, os sociólogos estão mais voltados para isso, né? A produção econômica, as relações sociais, etc. Eles se esquecem de prestar atenção para um outro tipo de máquina que apareceu na Revolução Industrial, que foi a máquina fotográfica. As pesquisas da câmera escura começaram no Renascimento. Foram os 4 séculos até que se conseguisse, porque a técnica não é de
possibilidade de reprodução da experiência visual, ela já começa no Renascimento. O que faltava era encontrar um meio de registrar em algum suporte, não é? Algum suporte, aquela imagem que a câmara escura captava. Isso apareceu no século XIX, quando se dá a invenção da fotografia. Então, que foi o nitrato de prata, não é, que permite a revelação do filme, não é, da fotografia. Bem, ora, a gente não pode imaginar hoje, não tem ideia do que foi o impacto que a fotografia produziu nos nossos antepassados. Não vou me aprofundar nisso, porque isso seria outra palestra. Eu costumo dizer que a câmera fotográfica é uma espécie de cartilha semiótica. Tudo que a gente tem que saber de semiótica, não é, de teoria da linguagem e do signo, o signo, como que ele representa, aquilo que ele representa, que tipo de efeito que produz na nossa... Tudo isso a gente pode extrair da fotografia. Foi uma revolução. Por quê? Finalmente, um fragmento da realidade pode ser capturado, registrado e se eternizar. Tem um livro meu que se chama Imagem, onde tem um artigo. Eu fico citando o livro porque escrevo com uma... Não sei se é uma mania, um vício, ou uma arte, sei lá o que é, mas... Para vocês terem uma ideia, estou escrevendo o 33º livro. Bom, mas nesse livro, Imagem, eu tenho um texto que se chama A Fotografia entre a Morte e a Eternidade. Ela eterniza um instante que já passou. E por isso que toda fotografia produz um certo, eu digo, mal-estar. Mas uma coisa esquisita, não é? A gente tem quando vê uma fotografia, porque sabe que aquele momento passou e não volta nunca mais. Mas a fotografia eterniza. Então, essa é uma das razões por que ela produziu tanto impacto nos nossos antepassados. E se a gente pega toda a literatura que foi produzida naquela época, os artistas, os poetas e os escritores, a literatura que surge na época é uma literatura que trabalha com a figura do duplo. Se a gente pega lá Edgar Allan Poe, os românticos ingleses e alemães, eles estavam trabalhando muito com o tema do duplo. Esse tema do duplo ele surge como fruto da fotografia. Ora, junto com a fotografia, em 1822, foi inventado também o telégrafo. O que o telégrafo faz? É um sistema de codificação que permite a transmissão de uma informação à distância. Começa lá, não é? Isso que a gente hoje tem. Imagina o telégrafo, vai lá, aquele aparelhinho. Então, as letras que aparecem mais no código, não é, da língua, elas são a representação sonora delas é mais simples do que as letras que aparecem menos. Então, quem já ouviu, não é, o código do telégrafo, sabe, percebe, por exemplo, que uma letra como Z, ela é mais complicada do que uma letra como E. Bom, enfim. Ora, o que acontece? Telégrafo e fotografia. E mais, não é? Essas máquinas que apareceram na Revolução Industrial são máquinas eletromecânicas. Vai até o cinema. Então, fotografia, telégrafo e cinema são máquinas da primeira Revolução Industrial, são máquinas, tecnologias eletromecânicas. Agora, elas não são tecnologias que vão produzir objetos. Elas produzem linguagem, isso que é importante. E vem comprovar isso que eu estava falando para vocês, que é o crescimento das linguagens no mundo. Crescimento, multiplicação e diversidade. Ora, telégrafo e fotografia levaram à explosão do jornal. Se eu não tenho a transmissão da informação à distância, eu não tenho notícia.
Se uma informação demora 3, 4 dias para chegar, ela não é notícia. Então, isso que levou à explosão do jornal, mas o aparecimento, no final, já mais para o final do século XIX, o aparecimento do motor elétrico, que vai permitir que a impressão não seja tão demorada quanto a impressão da linguagem escrita à mão. Então, o motor vai rodar. Então, são as rotativas que vão levar a essa explosão do jornal. O jornal começa uma coisa que vem caracterizar as linguagens do nosso tempo, que são as linguagens digitais, que aparecem com o computador. O que é que surge no jornal? Essa linguagem mosaíca. Não é? A linguagem completamente diferente do livro, que é uma linguagem que se estrutura em partes e que o leitor vai lendo por combinação. Ele vai combinando fragmentos. Você pega a primeira página, se você se interessa por uma notícia lá na primeira página, que está na manchete, você lê aquela, não é? Só o lead daquela matéria na primeira página, mas se te interessa, você vai lá, procura página tal do jornal, aí você vira o jornal. Enfim, isso se chama informação em mosaico. Quem falou disso foi o McLuhan, né? Ele diz a estrutura mosaica da informação, que antecipa o tipo de estrutura que a gente encontra agora nas redes. Quando a gente navega no ciberespaço, tem uma coisa. Quando a gente navega no ciberespaço, a gente está juntando, não é, a informação, fragmentos pedaços de informação, e você vai juntando e formando uma sintaxe híbrida, que é chamada de hipermídia. Por outro lado, assim como no jornal, o que eu tenho não é só a linguagem verbal, como eu tinha no livro. O que eu tenho é a linguagem visual, a fotografia, a diagramação do jornal, que é visual, não é? Então, a linguagem começa a ficar híbrida, e ela vai ficando cada vez mais híbrida, de lá para cá. Então, vamos para a segunda revolução. Já não é mais mecânica, é eletroeletrônica, o surgimento do rádio e da televisão. Gente, tudo isso em 2 séculos. Então, da invenção das primeiras máquinas de produção de linguagem e de comunicação, que é a fotografia, não é? Da fotografia, até a invenção do rádio e da televisão, 1 século. Então, vocês vão ver que vai se acelerando cada vez mais. Então, o rádio e a televisão são meios de difusão poderosíssimos e que levam à explosão daquilo que a gente chama de cultura de massa. Bom, como eu estou falando aqui de circuitos artísticos, todos esses meios vão criando linguagens artísticas que lhes são próprios desses meios. Então, quem já leu aquele artigo já deve ter lido. Se vocês frequentam cursos de arte e de comunicação, já devem ter lido um artigo antológico importantíssimo do Walter Benjamin, que se chama Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica. O que o Walter Benjamin mostra lá? Que o advento da fotografia provocou um impacto profundo na arte pictórica. Não é? Então, tem um trecho lá que eu considero o trecho mais inteligente do texto do Benjamin, que é o seguinte: gastaram-se vãs sutilezas para saber se a fotografia era arte ou não. Esqueceram-se de se perguntar até que ponto a invenção da fotografia não transformou o próprio conceito de arte. E isso vem acontecendo ao longo do século XX, até agora, no século XXI. Não é? Aliás,
cada uma dessas formas, dessas tecnologias de linguagem, os artistas foram se apropriando delas e criando formas de arte que são próprias desses meios e dessas tecnologias. Então, os circuitos artísticos na era da mobilidade são exatamente a mesma coisa que os fotógrafos fizeram com a câmera fotográfica, extrair desses meios o potencial que eles têm para a criação. Então, a criação... Bom, o que a criação faz? Qual é a tarefa da criação? Regenerar os nossos sentidos, tornar os sentidos humanos cada vez mais humanos. Os artistas que se apropriaram da fotografia, eles já estavam fazendo exatamente isso que todos os artistas têm feito ao longo dessas 5 gerações tecnológicas. Então, não demorou muito tempo para o cinema virar 7ª arte. Aliás, aqui no Brasil, eu assisti uma reunião bastante interessante, onde todo o pessoal que trabalha com cinema não queria mais ficar na área de comunicação, na CAPES e no CNPq, que são aqueles que fomentam a pesquisa nessa área, porque eles diziam que o cinema não era comunicação, porque o cinema era arte, o que é uma bobagem, não é? É uma bobagem, porque é comunicação e é arte ao mesmo tempo. Por isso que eu escrevi um outro livrinho, que se chama, um livrinho pequenininho, mas onde eu tento argumentar em relação a isso, que é porque o livro se chama Por que as comunicações e as artes estão convergindo. Esses meios tecnológicos, eles são meios de comunicação, mas, ao mesmo tempo, é impossível a gente pensar a arte do século XIX até hoje separada desses, meios de comunicação. A gente fica completamente à margem de uma quantidade enorme de processos artísticos que existem a partir e que são criados a partir desses meios tecnológicos. Então, vocês imaginam o que significou para a arte o surgimento do vídeo, o vídeo portátil, não é? Quando nos anos 60 já apareceu o vídeo portátil. Então, a primeira coisa que os artistas fizeram foi se apropriar do vídeo. Ele não serviu só para as pessoas ficarem filmando festinha de aniversário, casamento, etc. Não é? Essas filmagens domésticas. Os artistas imediatamente se apropriaram do vídeo e criaram aquilo ao longo dos anos, continuam até hoje criando aquilo que é chamado de videoarte. Porque a indústria cinematográfica é uma indústria muito cara, vocês sabem, então, muito difícil, não é, o artista poder se apropriar desse meio, que é um meio, implica, não é, uma criação, uma criação que envolve muita gente e muitas autorias. Então, o vídeo foi uma maravilha para o artista, porque com aquele equipamento, um equipamento portátil, então surgiram artistas absolutamente fantásticos. Vocês já devem ter visto vídeos do Bill Viola, e aqui no Brasil vários artistas de vídeo, não é, que são assim brilhantes, não é? Bem, mas isso ainda é a revolução eletrônica. Então nós passamos por 2 até agora, não é? A eletromecânica, eletrônica, e, por volta dos anos 80, começaram a aparecer pequenos dispositivos, que a gente até chama de gadgets, não é? Aparentemente inofensivos, que começaram a provocar uma mudança profunda nos meios de comunicação de massa.
Então, aquilo que a gente chama de meio de comunicação de massa não é aquela definição que todo mundo deve conhecer, é produzido por poucos e a difusão permite que aquela mensagem chegue a um número enorme de receptores que não interferem na produção. Depois começam a aparecer meios como Ibope, não é? Que indiretamente então a audiência passa a interferir na produção, mas de maneira muito indireta. Isso que caracteriza os meios de comunicação de massa. Mas nos anos 80 começam a aparecer, provavelmente muitos de vocês estavam nascendo ou nem tinham nascido ainda, não é? Mas começam a aparecer alguns dispositivos, algumas tecnologias que começam a funcionar como espécie de vírus que vão quebrando a exclusividade dos meios de comunicação de massa. Primeiro deles, controle remoto. Vocês já imaginaram o que é a vida sem controle remoto? Isso era a comunicação de massa. Você sentava e ficava lá vendo, não é? Vendo o programa. Bom, primeiro que não havia muitas opções de programa. Então, quando aparece controle remoto, vocês não podem imaginar as transformações que ele provocou na vida doméstica, na família. Então, as famílias de mais posse começaram a multiplicar os aparelhos de televisão dentro de casa, porque os jovens brigavam com o pai, porque não queriam ver o programa que o pai... E na época do controle remoto também, começaram a se multiplicar os canais de televisão e apareceu a televisão a cabo, que vai segmentando, com conteúdos que vão segmentando o público. Então, aqui no Brasil, a gente não tem muitos canais de televisão a cabo, mas há países onde você tem 150 canais. Então, você gosta de plantar? Vai ter um canal só para te ensinar a plantar, a tratar de tal planta, um canal só de golfe, para quem gosta de golfe. Então, vai segmentando, começa a dividir o público, aquilo que a gente chama de narrowcasting, que rompe com aquela... não é? Com aqueles princípios, com aquela lógica da comunicação de massa, que é do broadcasting. Ora, quando aparecem esses equipamentos de comunicação de massa, a revolução eletromecânica, jornal, fotografia, cinema, vão se elitizando. Não é? Então, quando aparecem novos meios, os anteriores vão ficando mais elitizados e menos. Então, fotografia, jornal, quase que a gente não considera como cultura de massa. Aqui no Brasil, então, nem se fale, que vocês sabem, não é? Qual é o público que lê jornal, é muito pequeno. Então, é mesmo, não é? O jornal é cultura quase que erudita aqui no nosso país. Bem, então, por volta dos anos 80, começam a aparecer a máquina de xerox. O que a máquina de xerox faz? Eu pego um livro, escolho lá uma revista, um livro, eu escolho o que me interessa, tiro o xerox, vou montando pastas que vão aglutinando a informação de acordo com o perfil dos meus interesses, daquilo que eu quero. Ora, é isso que eu chamo de cultura das mídias. Embora muita gente caracterize a nossa época como cultura midiática em geral, eu costumo fazer essas diferenças porque eu acho que essas diferenças ajudam a gente a entender o que nós estamos vivendo hoje como uma enorme mistura. Eu chamo de caldeirão de misturas. Uma hibridação imensa de todas essas tecnologias que criam linguagens e que estão vivas e operando.
A cultura de massa está viva, a fotografia continua viva, embora o equipamento possa ser digital, ainda a fotografia, como diz o Manovich, não é um teórico da cultura digital, ele diz que a fotografia é um vírus, ela vai se transmutando, metamorfoseando, mas ela continua viva ainda. Então, o cinema continua vivo. Não é a televisão não matou o cinema. A fotografia também não matou a pintura. Ela continua viva. Então, as culturas humanas, as formas de linguagem que o ser humano é capaz de criar, elas não morrem. Elas vão se amalgamando, se hibridizando. Então, por exemplo, peguem lá o cinema, que aparece no cinema uma segunda oralidade que vai se intensificar com a televisão. Não é a segunda oralidade? E agora, no mundo digital, o que a gente vai ter é uma segunda linguagem escrita, quando a linguagem escrita salta do papel para a tela eletrônica, mas disso eu falo daqui a pouco. Então, nos anos 80, a gente tem isso que eu chamo de cultura das mídias. Isto é, essa multiplicação de pequenos equipamentos, videocassete. Então, você vai lá e você pode escolher na videolocadora por gêneros, que é tudo separado em gêneros, drama, suspense, infantil. Você vai direto naquilo que você gosta e tira o filme que você quer ver. Não é? E agora, com a net digital, não é? Se você tem um equipamento, você grava o que você quer, na hora que você quer e assiste a hora que você pode. Então, isso que é a cultura das mídias. A informação vai se segmentando. E a explosão das revistas, que está, não é, lá na música do Caetano, Alegria, Alegria, sem lenço, sem documento, as capas de revista que me olham. Então, uma coisa impressionante, não é? A segmentação de publicações de revistas para públicos os mais diferenciados. Bem, essa cultura das mídias preparou o terreno para o advento daquilo que a gente chama de cibercultura, que é a cultura digital, de que a cultura da mobilidade é parte. Aí é a grande festa para os artistas, não é? Os artistas hoje que se apropriam do potencial enorme que o mundo digital, as redes, a internet não é? Abrem para o potencial enorme que essas mídias digitais abrem para o artista. E é uma revolução enorme, porque eu não tenho mais essa divisão entre emissor, receptor, não é? O mundo digital, ele coloca qualquer pessoa que liga o computador, coloca numa posição de co-criador. Porque, não é? Se você não age, se você não se transforma num agente e vai perseguindo e montando as sintaxes, não é? Em função daquilo que você procura, o computador fica parado. Então, o agenciamento daquilo que a gente chamava antes de receptor, e que eu não posso mais chamar de receptor, porque em que ponto nós estamos quando nós entramos na rede? Quem é que está emitindo aquela mensagem? Com esses blogs, com a explosão dos blogs, o que acontece? Qualquer um pode criar, e ainda o blog permite que você, ao ler o blog, interfira na mensagem. Então, você está sendo um coprodutor. Então, aquela divisão entre produtor de um lado e receptor do outro, ela desaparece. Ela tende a desaparecer. Porque aquilo que o Benjamin já falava, o Walter Benjamin, nesse artigo ontológico dele, que ele dizia que no jornal, sabe aquela carta do leitor? O jornal já abria uma brecha para o leitor ter a possibilidade de interferir, não é?
timidamente ainda na informação. Vocês imaginem, comparem a carta do leitor com hoje, que é o Web 2.0, que é uma web colaborativa, participativa, e os artistas das redes, eles têm levado esse potencial às últimas consequências. Então, a obra do artista na rede é uma obra em que ele chama o receptor, aquilo que a gente chamava de receptor, a colaborar com ele em trabalhos que são trabalhos colaborativos. Bem, a cibercultura começa, ela explode em 95, que é quando se dá, não é, o surgimento da www, que é a interface gráfica. Antes dessa interface gráfica, vocês nem podem imaginar a dificuldade que era para a gente entrar na rede. Só para vocês terem uma ideia, 1994, que nem era ainda a internet, era chamado de bitnet. A internet ainda não tinha sido comercializada no Brasil, 93, 94. Eu tinha na minha agenda uma lista de códigos que ocupava a página inteira, que a gente tinha que seguir, protocolos, códigos que você tinha que digitar no computador, para, por fim, depois você passava por tudo aquilo. Aí, enfim, conectou. Você ficava conectado 1 minuto e, pum, caía, a rede caía. Bom, antes, não é, da banda larga, também era um inferno a gente se conectar. Você conectava e caía, não é? Então, e agora, imaginem, não é, banda larga, até no celular se conecta no lugar em que você estiver. Bem, então, o artista, é aquilo que eu falei para vocês, o artista agora, primeiro, não é aquele sonho que está lá, vocês vão encontrar no texto de Marx, aquele sonho que ele dizia, numa sociedade justa, qualquer pessoa pode ser pintor. As sociedades estão longe de ser justas, mas a revolução veio pela superestrutura, como já preconizou Walter Benjamin. É a superestrutura, isto é, são essas tecnologias de linguagem que estão dando a condição, não de ser pintor, porque para ser pintor depende de uma habilidade manual que nem todo mundo tem, não é? Eu costumo dizer, por exemplo, uma vez eu costumo dizer que eu sou débil manual. Uma vez, Júlio Plaza, que era um artista, que, aliás, pioneiro nas novas tecnologias, ele me convidou para participar de uma exposição. Eu falei, não, com a mão eu só faço trancinha no cabelo. Então, não é pintor, mas hoje, com esses novos equipamentos, não é a pessoa dar vazão à sua imaginação e conseguir manipular o potencial que esses equipamentos apresentam, que já com a fotografia, com o vídeo, né? Não estou dizendo que todo mundo é um fotógrafo como esses grandes, famosos. Não estou dizendo isso, porque, evidentemente, a câmera sozinha ou esses equipamentos sozinhos não fazem arte. Para fazer arte, é preciso que se dê vazão, não é, essa capacidade imaginativa, para simplificar as coisas, né? Mas a capacidade criadora. Aliás, eu costumo dizer que hoje a única coisa que consegue caracterizar o que é um artista é aquele que é movido pela flecha do seu desejo e que sustenta esse desejo, porque os equipamentos estão aí. Então, por que não é todo mundo artista? É porque não é, a gente precisa ser, para ser artista, precisa ser mordido por esse desejo. Há artistas que fazem arte com brisa, com pó, com qualquer material e também com qualquer equipamento. O problema é a dificuldade das redes, dos circuitos artísticos de absorverem, não é? Os museus de absorverem esses novos equipamentos
como sendo dispositivos também para a produção de arte. Então, os artistas que trabalham... o vídeo não demorou muito, porque o vídeo não dá muito trabalho para ser incorporado nos espaços de arte, não é? Então, basta a gente visitar essas grandes exposições, bienais e documenta, e etc., para a gente ver como o vídeo entra muito mais facilmente do que a arte das redes. Porque é aquilo que disse Walter Benjamin, elas transformam de maneira muito profunda aquilo que se concebe como sendo arte. Não é? Porque não é mais o autor que é senhor daquela obra do começo ao fim. Como são atividades colaborativas, é a própria criação que se transforma na sua raiz. Então, basta a gente ver isso que está sendo produzido como circuitos artísticos da mobilidade. Eu tenho trabalhado muito, estou escrevendo, já terminei de escrever o 3º artigo sobre isso. Quer dizer, a arte que está surgindo na era da mobilidade é uma arte que vem sendo chamada de mídias locativas. Isto é, são projetos muito complexos que incorporam não apenas os equipamentos móveis, mas aqueles dispositivos de lugar, por exemplo, o GPS. Então, obras são trabalhos bastante híbridos, não é? Aliás, esse último artigo que eu escrevi, ele se chama A Ecologia Diferenciada, Diversificada, não é? A multiplicidade ecológica das mídias locativas. Então, artistas que estão trabalhando, artistas que incorporam o lugar, não é? O lugar, porque se o teu celular tem GPS, ele está sensibilizado pelo lugar, então, que você está ocupando, que aquele aparelho está ocupando. E há a possibilidade de você transmitir, por exemplo, que eu cito num dos artigos, por exemplo, eu estou com um equipamento semelhante ao seu, e aí eu estou passando por um parque, onde na primavera tem uma árvore florida, e eu sei que você vai passar por lá 2 horas depois, ou no dia seguinte. Então, eu ponho uma música ligada, não é? Eu conecto aquele lugar, uma música, a hora que você passar por aquele lugar, por aquela árvore, então vai tocar aquela música no seu celular. Então, bem, isso aqui é só um exemplo das possibilidades que se abrem com isso que a gente chama de mídias locativas, que o circuito artístico que está nascendo agora nesta era da mobilidade. Enfim, o potencial é imenso, ele está aberto, o ponto que nós estamos hoje é esse. Então, nós já estamos no celular de 3ª geração. A conclusão que a gente pode chegar é o seguinte: os meios, não é, de produção de linguagem estão se multiplicando, estão se tornando cada vez mais híbridos, e há autores que têm defendido que isto não representa outra coisa, senão a tendência da mente humana para ficar cada vez mais híbrida. O que quer dizer isto? Uma mente com uma multiplicidade, mente híbrida é uma mente com uma multiplicidade de habilidades. Então, é para isso que a gente tem que torcer, isto é, para que... O que a gente tem que torcer? Para que todos tenham acesso a todas essas tecnologias, que são tecnologias de linguagem,
Porque o que essas tecnologias de linguagem fazem é enriquecer o ser humano cada vez mais. Infelizmente, nós vivemos num país onde isso soa como heresia, não é? Porque a inclusão digital hoje é um dos grandes problemas que nós enfrentamos aqui no país. Há países onde a inclusão digital é 100%. É com isso que a gente tem que sonhar. Eu queria saber com qual idade você começou a escrever e esses artigos que você publicou, aonde que eles estão sendo publicados? Porque eu não sei. Obrigada. Eu não comecei a publicar muito cedo. E nem escrevia naqueles jornaizinhos de escola. Meu primeiro livro eu publiquei com 29 anos, que é Produção de Linguagem e Ideologia. Depois ele foi... Depois do computador é que eu comecei a publicar muito. E eu digo sempre que eu escrevo para não esquecer. A gente faz pesquisa sobre um assunto e vocês vão ter essa experiência quando vocês fizerem alguma pesquisa, estudar um determinado assunto. Porque eu não sou uma escritora de ficção, né? Eu sou uma escritora de trabalhos que a gente chama, sei lá, científicos. Quer dizer, exploração de determinados assuntos. E, para isso, a gente precisa fazer pesquisa. Se a gente não escreve, depois de 6 meses, apaga tudo da nossa cabeça. Então, depois do computador, comecei, porque é um prazer diferente que o computador dá para a gente. A gente consegue escrever no ritmo do pensamento. É muito legal. Então, antes não, eu já escrevi livros assim, no papel e caneta. E eu nem escrevia, eu bordava, porque lia, não gostava, e reescrevia, e etc. Mas depois do computador... Então, quando a gente escreve no papel e caneta, não consegue escrever no ritmo em que vêm as ideias e o pensamento. Então, a gente tinha que se trancar, não é, para que nada distraísse a gente. Passava uma criança, pronto. Aliás, eu me escondia na minha casa, meu escritório era lá no fundo, bem longe. Daí, meus filhos pequenos pegaram a mania de gritar, mãe, mãe. E até hoje, adultos, eles berram pela casa, mãe. Eu acho que o Walter Benjamin, você mesmo pontuou bem, ele mostra muito as alterações da técnica na própria concepção de arte. Mas também há uma alteração da técnica nas relações sociais, né? Assim, eu acho que você citou um exemplozinho pessoal no início da sua fala, que eu achei interessante, que você disse, hoje eu converso mais com a minha filha do que se eu estivesse com ela em casa. Então, havia um mito sobre as novas tecnologias que a gente iria se isolar, quando eu vejo que nós nos relacionamos cada vez mais. Então, eu queria que você pontuasse um pouco isso. E a minha segunda questão, também vou fazer 2 questões, essa questão da memória. Então, acho que a gente, de alguma forma, a gente deixou tanto para os meios de comunicação guardar a nossa memória, para o computador arquivar, e, de alguma forma, a gente está tranquilo que eu coloco no Google, vai ter aquela informação. Até que ponto a gente está realmente ativando a nossa própria memória, ou a gente está deixando as coisas serem inteligentes e nós, de alguma forma, estamos perdendo um pouco a nossa capacidade de memorizar as coisas? Claro, essas tecnologias, cada uma delas, elas criam relações sociais próprias delas e que vão diversificando e aumentando as possibilidades que nós temos de relações sociais, não é? Dei o exemplo, não é, da explosão do jornal, o romance folhetim. O que ele criou? Ele criou um novo público, que é um público feminino. Então, as mulheres se tornaram leitoras a partir... Então, isso a gente podia pegar cada uma dessas 5 gerações tecnológicas e examinar que tipo de relações sociais que cada uma delas cria. Aquilo que a gente chama de cultura de massas,
Então, essa separação entre a produção e a recepção também cria uma lógica de relações sociais que é própria dela. As redes hoje criam comunidades que são chamadas de comunidades virtuais, não é? Cada uma dessas tecnologias podiam ser exploradas sob esse ângulo. Agora, você tocou numa outra questão bastante importante, que é a questão da memória. O que nós estamos vivendo, na realidade, isso eu escrevi num pequeno artigo que faz um ano que foi publicado na Folha de São Paulo. O que está acontecendo? Nós estamos vivendo uma explosão da memória e, ao mesmo tempo, uma amnésia. Explodiu a memória e, ao mesmo tempo, ela está provocando uma espécie de amnésia. Bom, para a gente entender isto, porque, de fato, é tal a saturação de informação, nós recebemos nós somos bombardeados por tanta informação que nós não temos condição nenhuma mais de gravar no nosso cérebro individual toda essa informação. Então, a gente pensa, nós estamos perdendo a memória, não é? Nós estamos ficando cada vez mais pobres em termos de memória. Mas a gente não pode pensar assim. Por quê? Eu vou te dar o exemplo da primeira tecnologia que apareceu, que foi a tecnologia, a invenção do alfabeto, que foi implantado no mundo grego. Se nós lermos lá os diálogos platônicos, nós vamos ver que impacto que a invenção do alfabeto provocou na cultura grega. O que eles diziam é o seguinte: o ser humano, com a invenção do alfabeto, com a implantação com a linguagem escrita, vai perder o seu maior tesouro, que é a memória. Vocês sabem como que era, não é? No mundo grego, o filósofo falava, não era peripatético. O que é o mundo peripatético? Ele andava e as pessoas iam em volta, gravando na memória, não é, aquilo que era dito. Só que, se não fosse a linguagem escrita, nós não estaríamos lendo os gregos até hoje, que é quando a memória humana começou a ser gravada para perdurar. Porque a linguagem oral, ela é maravilhosa, porque tem esse fascínio da presença, do calor da presença, do olhar do outro. Mas aquilo que a gente fala vai embora, como a música, não é? Vem, ela passa e desaparece no ar. Não é aquilo, ela vai embora com o vento. Então, o que acontece? De fato, a gente vai perdendo a memória individual, mas quem ganha é a espécie. Então, o que a gente tem? A gente tem é a espécie que vai ganhando. Então, a gente tem isso que a gente chama agora de uma amnésia. Mas é a amnésia diante dessa explosão de informação, não é? Que não tem começo, nem meio, nem fim. Qual é o começo, meio, fim da rede? Será que é por acaso que hoje as redes são colaborativas? O que a gente tem que desenvolver agora é essa mentalidade mais colaborativa, da complementaridade, não é? E da consciência de quão parciais cada um de nós somos. Eu percebi pela sua fala que você é bastante otimista em relação às novas tecnologias, principalmente em relação à democratização da arte e da informação. E eu gostaria de saber como você vê o controle por trás disso, assim, a vigilância. Porque, ao mesmo tempo, mesmo tempo que isso é muito bonito e está aí, mas também, cada vez mais, a gente está sendo controlado. Eu queria saber qual a sua opinião. Eu não sou tecnofóbica mesmo. Não sou.
Aliás, a tecnofobia, quando ela é levada às últimas consequências, ela acaba numa necrofilia, não é o amor pela morte. Eu tenho amor pela vida e eu acho que a gente tem que lutar junto com os artistas, não é, no campo de Eros. Então, é nesse campo que eu labuto. Mas, enfim. Olha, é muito interessante, porque... conforme aumentam essas possibilidades de vigilância, ao contrário do que a gente imagina, diminuem as possibilidades de controle. Não é? Por exemplo, quem te controla a hora que você entra na rede? Não é? Eu não sinto esse controle, não é? Porque como as redes são descentradas, não hierarquizadas, a possibilidade de controle, ela também diminui, porque nas estruturas não hierárquicas, o poder ele interfere de maneira menos, quer dizer, ele não tem condições de interferir com a mesma eficácia que ele teria em estruturas hierárquicas. As tecnologias não vão salvar o ser humano, porque o ser humano não tem salvação. O ser humano não tem salvação porque o que essas tecnologias estão fazendo é o seguinte, tornando o poder mais complexo, mas também tornando a possibilidade de se livrar dele também mais complexo. Ou seja, quando eu falei que a nossa mente está ficando cada vez mais híbrida, isso significa que a mente humana, o ser humano, está ficando cada vez mais complexo. E nós pagamos um preço em relação a isso. Qual é o preço? O que o Freud descobriu? Que há duas forças. Essa é a grande descoberta freudiana, que todo mundo tenta tapar, como se tampa o sol com a peneira. Duas forças lutam dentro do ser humano. Uma é a força da vida, e outra é a força da morte. Não é? Que é chamada de compulsão à repetição. E as mídias locativas, elas trabalham justamente com as tecnologias de vigilância. E os artistas não se cansam. Eles pegam as mídias locativas e tentam subverter a vigilância. Então, a gente tem que aprender com eles. Depois de tudo que você falou, né, sobre esse mundo midiático, esse artista levado pelas forças de Eros, esse mundo conectado, hipermídico, né? A minha pergunta é assim, como que essa arte agora, né, ela muda? Ela ainda continua uma arte aurática, como Walter Benjamin fala? Ainda permanece essa arte como objeto único, uma vez que ela está nas exposições ainda? Como pensar essa arte nesse mundo midiático? Né? O que faz ela de ser diferente? Né? O que faz dela ainda ser arte? Cada tipo de meio com que o artista escolhe trabalhar, ele está produzindo um tipo de arte diferente, que vai ter um circuito diferenciado. A fotografia não levou a escultura ou a pintura ao desaparecimento, elas continuam vivas. Por outro lado, a pintura ela pertence a um acervo, a uma memória da humanidade que não pode se perder, como a própria maneira de expor, ela se modifica quando novos meios aparecem. A exposição da pintura não é mais a mesma hoje que ela era no século XIX, não é? Então, cada tecnologia de linguagem que aparece, ela cria formas de arte que são diferenciadas. Claro que não é isso, o Walter Benjamin já falou. Aquela aura do objeto único, eu não tenho mais na fotografia.
mas se cria um outro tipo de aura. É uma nova ecologia, não é? É uma nova ecologia muito diversificada. E a gente tem que ter abertura para essa multiplicidade de facetas que aquilo que a gente chama de arte tem hoje. Então, se você entrar na rede, você vai encontrar desde a possibilidade de acesso a museus tradicionais de arte. Então, lá você vai encontrar reproduções na rede de obras de pintura, de pintores que você adora, não é? E que você, a qual você tem, para você ter acesso àquela obra, a obra, objeto único, você tem que viajar e ir para um museu, ou então você tem acesso num livro, ou então você tem acesso numa coleção que é publicada para vender em revista, em banca de revista, ou você tem acesso na rede. A multiplicidade de formas de arte hoje é enorme, e cada uma delas cria um circuito que é próprio. Então, a gente tem que aprender a compreender como é que aquele circuito se caracteriza. A maneira como a gente se coloca também diante daquela obra é diferente. A gente ir para a arte com preconceito é a pior coisa que se pode ter. Você vai míope para a arte. Então, eu não gosto nem daquela ideia de que só a pintura é arte, como eu também não gosto da ideia, não, de que só as novas formas, não é, e as novas tecnologias é que criam arte. Eu tenho muitas amigas que trabalham com novas tecnologias e que demonizam as formas tradicionais de arte e desrespeitam aquela pessoa que ainda tem uma habilidade, não é, visual e manual maravilhosa. Por que ela não vai pintar? Não é? Então, são coisas que não morrem, são habilidades que não morrem. A minha pergunta é sobre a literatura, assim, a escrita, a questão da escrita, nesse novo contexto assim, de mobilidade também, e a transformação, o que o digital trouxe para a escrita, que caminho que a literatura pode tomar com a questão dos blogs, assim, né, levando em consideração que os estilos literários ou alguma coisa tem uma relação com a vida na época e com o contexto em geral, né? As redes abriram um potencial enorme para os poetas e para os escritores. Então, existe uma literatura na rede e uma literatura da rede. Na rede, a rede é usada como meio de difusão. Às vezes eu abro lá meu e-mail e recebo lá de alguém, não sei onde que ele achou meu endereço. Está vendo? Eu não estou sendo vigiada. Eu estou recebendo. Alguém encontrou meu endereço, é um poeta, eu nem sei quem ele é, e me manda poesias de quando em quando. Poesias que podiam estar num livro de poesia. Isso é uma arte na rede. Então, escritores e poetas que usam a rede para publicar o seu trabalho, não é publicado mais em papel, e difundir o trabalho, né? Eu leio lá, leio aquela poesia e continuo minha vida. Legal, não é? A poesia pingando assim no nosso cotidiano, eu não tenho que procurar. Isso é a arte. E é a literatura na rede. Mas tem a da rede, que ela se apropria do potencial cinético, de cor, eu vi um trabalho, isso para a poesia, não é? De movimento, de luz e de transmissão imediata. Então, todo o potencial que se abre, que as redes abrem para se produzir poesia, e que foi antecipado no século XX pela poesia concreta, pela poesia visual, em geral. Mas para a narrativa também. Agora, tem uma outra via, não é, de expressão
da ciberliteratura hoje, principalmente das narrativas, nos games. Então, os games são também uma forma de literatura contemporânea, que está se desenvolvendo cada vez mais.